Queridos, enquanto eu preparava minha palavra, o Senhor falava: faz outra vez. Repita comigo: faz outra vez. Mas fala com vontade agora: faz outra vez. Como tudo era tão simples no começo. Sabe, querido, nós conseguimos muitas vezes nos perder tão facilmente porque nós olhamos e fixamos os nossos olhos naquilo que nós podemos fazer, naquilo que a nossa força humana pode fazer. O Senhor está nos convidando nesta manhã a mergulhar mais fundo, mas Ele está pedindo para você e eu lembrarmos como era lá no início. Sabe, lá no início, onde nós tínhamos facilidade de nos ajoelharmos, de falarmos: Senhor, é somente o Senhor que pode fazer na minha vida. Sabe, hoje o Senhor falava comigo na minha casa e eu falava: Deus. Eu lembro de quando eu fui ministrar os meus primeiros encontros com Deus. Eu tinha 13 anos, 14 anos e eu ajoelhava no meu quarto. E a gente tinha um som de CD que a gente colocava no Timila Pepper na minha casa e a gente orava e falava: Deus, eu quero marcar a minha geração. O Senhor me fez lembrar daquela mesa de computador que a gente ia na sala, com a internet de escada. A Lívia Soares tinha acabado de lançar o primeiro DVD dela e eu estava naquela conferência na minha casa, ajoelhado embaixo daquela mesa, falando: Deus, me usa, Senhor. E hoje, querido, nós temos tantas coisas e é tão fácil nos perder daquilo que Deus quer fazer. O Senhor está falando comigo, com você. Eu quero te levar para mais profundo. Eu quero te levar mais profundo nessa manhã. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos com aquilo que nós queremos com Deus. A pastora Samanta falou aqui na sexta-feira que a água ela está aqui, mas se você não pegar e beber, você não vai matar a tua sede. O pastor Fernando ministrou ontem sobre o tripé. Nós precisamos ter a oração, a palavra e jejum. Hoje encerra os nossos 21 dias de jejum. Talvez você caiu ao longo do caminho, mas você continuou, você perseverou. Mas, querido, nós precisamos nos levantar e nos posicionarmos naquilo que nós queremos com Deus. Porque Deus, Ele quer te encher, Ele quer fazer você voar, transbordar, fluir. Ele quer ver você encher a casa, a igreja, as pessoas. Mas eu te pergunto: até quando você vai terceirizar aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Como nós ministramos sexta e sábado, Deus não quer apenas os teus dons, mas o que você tem feito com aquilo que Ele te entregou. Chegou o tempo de nós termos um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós investirmos tempo com Deus, guardar o nosso coração, mergulhar na palavra. Deus, Ele tem atraído os nossos corações. Mas nós precisamos entender que o plano dele é para nossa casa, é para nossa família. Queridos, Joel 2,12 vai dizer: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o teu coração, com jejum, lamento, pranto. Sabe, talvez você chegou nesta manhã e você está falando: pastor, eu quero. Sabe, na Almeida Ele não vai dizer volte-se a mim, Ele vai dizer convertei-vos. Até quando você vai ser um crente de mentira? Existem pessoas que estão caminhando na igreja há 10, 20, 30 anos e não mudaram a sua vida, o seu coração. Querido, é tempo de você parar de dar desculpas. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É renúncia, é entrega. E eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, não. Para minha esposa e eu, nós estarmos à frente dessa igreja, nós tivemos que abrir mão de estar muitas vezes com a nossa família. Existem pessoas que não concordaram de nós estarmos aqui, mas se Deus falou, Ele é soberano. Ah, vai
querido, olha, se custar a minha vida, eu falei para Deus, eu entrego a minha vida. A gente entregou relacionamentos para isso aqui, entregamos. Querido, nós entregamos dinheiro. Nossa, pastor, nós gastamos tudo que nós tínhamos para essa igreja estar aqui. Gastamos, mas eu falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que colocou esse dinheiro na nossa mão. E quando chegou o dia que eu falei para Dai, acabou o dinheiro. Eu falei, Deus, Ele quer ver se realmente o nosso coração, porque nós falamos como nós começamos a igreja. Se precisar eu vendo meu carro, eu vendo a minha casa, mas a igreja não vai parar. E querido, chegou o dia que o dinheiro acabou, alguns meses atrás. E eu e a Dai, a gente ficou até o último minuto. Só que o Senhor falou, fui eu que disse para você converter o teu coração. Eu não vou te deixar. Mas querido, foi no último minuto. Falei para Dai, a gente tem até as 18 horas de hoje. Deus, Ele quer ver, se precisar a gente vai fazer o que for preciso. Mas eu quero dizer para você, converter-vos é mudar de rota. Sabe, Efésios 4:28 vai dizer, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que era viciado em pornografia não é mais viciado, aquele que era fofoqueiro para de falar da vida dos outros, aquele que desonrava as lideranças não desonra mais. Eu quero liberar sobre a nossa igreja que toda obra contrária, toda palavra, toda voz fofoqueira neste lugar vai cair por terra em nome de Jesus. Eu falei na escola no mês passado, nesse mês, não sei se você está sendo a pedra da vesícula ou você vai ser curado. Deus vai te tirar desse lugar. Querido, chegou o tempo de você se levantar para aquilo que Deus quer fazer aqui na Aldres Novos, em Pinhais. Sabe, você fica usando a tua boca para murmurar, para reclamar. Convertei-vos. Existem muitas que ainda não se converteram de verdade. Agora o Senhor está falando, olha, é hoje, repita comigo, é hoje. Fala para o irmão do teu lado, é hoje, é hoje. É hoje. Voltem-se a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lamento, com pranto. E eu te pergunto, qual foi a tua última experiência com Deus? Onde o Senhor derramou coisas novas neste lugar. Nós vimos pessoas sendo batizadas, pessoas sendo cheias, pessoas desesperadas porque estavam sentindo coisas no seu corpo. O que eu faço agora? Meu corpo está tremendo, está adormecendo, eu vou cair. Se joga, querido. A Valentina acordou hoje e falou, pai, hoje vai ser minha primeira vez no altar. Você falou que se você não caísse, você ia se jogar. Porque eu falo para ela, filha, se eu tiver que ir para uma igreja e eu tiver que depender das pessoas para que eu adore o Senhor, não pode, filha. Então você vai entender que ou a gente cai pelo Espírito, ou a gente se joga para se arrepender, porque algo está errado. E hoje na oração eu orava por ela, falava assim, pai, eu estou sentindo algo diferente hoje. Eu falei, filho, isso é a presença de Deus. Porque ela se preparou, ela orou todos os dias para estar aqui, ela ensaiou. E eu te pergunto, o que você tem feito com os teus dias? O Senhor está te convidando para viver céu na terra todos os dias, mas você precisa parar de rasgar as coisas com tristeza. Deus fala, para de rasgar as coisas, querer mostrar para os outros, querer provar que você é. Querido, ninguém precisa provar nada para ninguém, a não ser para Deus. Eu não estou falando que você não tem que ter caráter, caráter é o mínimo. Mas Deus está falando para mim e para você, rasga o teu coração. Nessa manhã eu tenho coisas novas e sobrenaturais para liberar sobre você. Mas você precisa entender que, querido, é chegado um tempo de intimidade com Ele. Estou com a rinite atacada, gente, desculpa. Como foi dito ontem, nas últimas semanas nós temos vivido curas neste lugar.
manifestar de Deus, dons, pessoas de vários lugares vindo. Querido, quando a Day e eu nós recebemos uma palavra que nós começaríamos a sentar em novas mesas, nós estávamos numa igreja tradicional e o Senhor falou: ei, vocês vão começar a sentar em novas mesas. Queridos, talvez depois o Jorge vai ver isso, o George, mas ele, o Will, o Leandro, o Mateus, sabe, daqui 2 semanas, vamos dar um spoiler, né? A gente vai ter o nosso amigo lá do Chile, o pastor do Chile está vindo para cá, para passar o final de semana com a nossa igreja. Querido, pessoas de todos os lugares estão vindo porque eles querem viver. E não pense que é porque a gente tem algo para dar para eles, porque a gente fala: cara, a gente vai te dar uma oferta, mas a gente não sabe se vai 100, 200, 300 reais, R$1.000, a gente não sabe. E eles falam: Thiago, eu quero só ir. O Jorge estava falando com ele para ele vir para cá, mas eu falei: olha, esse mês não vai dar, tem a conferência. Ele falou: mas e se eu comprar as passagens e for para ir? Querido, ele veio para cá de graça, que as despesas tudo nós pagamos. Mas eu quero dizer para você, Deus está falando dia após dia: eu estou contigo, sou eu que te sustento, sou eu que te levanto, sou eu que te abraço, sou eu que vou fazer aquilo que eu prometi ao teu respeito. Olha a Terça Believe, quem estava na Terça Believe aqui, dá um grito aí. Ontem eu e o Baixão, a gente veio desenhar a nossa expansão do tempo, porque na Terça Believe ficaram pessoas para fora. Você se alega por isso? A gente trouxe o máximo para frente e a gente para fora. Mas fala para o irmão do teu lado: é só o começo, é só o começo, é só o começo. João 14:12 vai dizer: aquele que crê em mim fará obras que eu tenho feito e ainda obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas se vocês me amam, então vocês vão obedecer os meus mandamentos. E querido, Deus está falando comigo, com você: obedeça, caminhe, acredite. Até quando nós continuaremos rasgando somente as nossas vestes ao exterior, sendo de fachada, de mentira, chegando na nossa casa e nos lamentando porque nada tem mudado? Deus tem chamado você e eu para um tempo de arrependimento, de entrega, de quebrantamento, rasgar o nosso coração. Desde cedo nós ouvimos que tudo que Deus vai fazer aqui precisa vencer as obras da carne: ódio, mentira, tristeza, falsidade, prostituição. Deus está falando: eu quero derramar sobre odres novos uma unção, que o fruto do Espírito ele vai agir, querido. Você vai ser longânimo. Sabe aquele crente de pavio curto? Deus vai alongar o teu pavio. Sabe aquele crente que não tem paciência? Deus está mudando o teu caráter, Deus está mudando o teu coração. É uma promessa de Deus para todos aqueles que acreditam. Mas hoje nós estamos aqui porque nós precisamos decidir e agir. Céu na Terra Conference, ela veio para ficar, para ser um marco da nossa igreja, para ser anualmente no mês de julho. Você vai saber, vai acontecer algo sobrenatural neste lugar. Mas querido, para o céu se unir à terra, você e eu precisamos nos levantar, nos posicionar. Eu quero declarar que ministérios frustrados voltam a ter vida hoje. Sabe, se você quer pegar isso, levanta a tua mão. Sabe, eu quero declarar que você estava dizendo para você que você vai só ser um frequentador. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Você vai voltar a viver aquilo que Deus sonhou para você. Foi algo que Deus entregou para mim, para Dai, para o Fer, para Char, para o presbitério da igreja. Nós entendemos que esse 21 dias de jejum, ele viria como um divisor de águas. Sabe, querido, há pessoas que muitas vezes nós amamos, mas não querem viver o propósito. Eu falei: Deus, ainda que eu ame, eu vou abrir mão. Mas além de abrir mão, eu tive que voltar e me reconciliar com algumas pessoas. Querido, mês de julho foi um mês de restauração na minha casa.
Sabe o que é nós falarmos, Deus, nós estamos vivendo isso pela tua promessa, e Deus falando, filho, já que você foi fiel, você não vai ter que mais sacrificar Isaac, eu vou restaurar a tua história. Querido, semana passada, quando eu tive a oportunidade de estar com pessoas que eu não falava há tantos meses, e eu falando, Deus, como que vai ser isso? E Deus falando, vai ser bom, perfeito e agradável. A nossa casa celebrou. E eu quero te perguntar, o que você vai fazer com o que Deus vai te entregar hoje? Eu tenho alguns pontos rápidos para falar. O momento que nós queremos viver céu na terra. Se você pode, anote. Não tenha medo de tarefas difíceis. Esse é o primeiro ponto. Viver com Deus é uma vida de entrega. Lucas 9:23 declara: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente, pastor, é diariamente. Diariamente a gente quer desistir, diariamente a gente quer parar, diariamente a gente quer matar alguém. Só o pastor que às vezes quer pegar alguém e dar uma afogadinha. Tem uns irmãos da igreja que a gente queria deixar 10 segundos, não vai resolver 20 segundos. Tem irmão que nem é da igreja e fica falando de nós. Aí esse dá vontade de deixar 1 minuto. Não vive, não paga o preço, ainda tem a boca maior do que um jacaré. Mas aí Deus fala, negue-se a si mesmo. Não se justifica, você não precisa pagar nada para ninguém. Você precisa ver os propósitos. Ser seguidor de Jesus gera esforço. A Mica foi correr 7 da manhã hoje, glória a Deus. 7 quilômetros. Mas para chegar em 7 quilômetros, precisou correr 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Queridos, Deus está falando de ser meu seguidor, vai gerar de você tudo. Você precisa decidir neste dia, se posicionar e falar, Deus, eu vou te entregar tudo. É verdade. Todo técnico de som agora, em nome de Jesus. Nós precisamos decidir hoje aonde nós queremos estar. Deus vai te levantar. Deus vai te derrubar da cama. Deus vai te trazer sede e fome pela palavra. Sabe, se for nas obras da carne, nós não sentiremos vontade, mas quando nós estamos vivendo o fruto do Espírito, nós queremos nos alimentar, nós queremos ser cheios, nós queremos mergulhar mais profundo, nosso posicionamento muda tudo. Nós ficamos pensando muitas vezes nas situações que nós temos vivido, dificuldades, mas o Senhor tem nos chamado a avançar. Repita comigo, eu vou avançar. É o bumbo, gente. Tarefas difíceis. Lucas 9, no versículo 24, vai dizer: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem é de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor está falando comigo, com você. Tarefas difíceis vão nos levar a experimentar um novo nível em Deus, uma nova unção, uma nova autoridade, um novo quebrantamento, uma nova rendição, um relacionamento profundo com Deus. Ele vem com constância e dedicação. O pastor Fernando disse ontem, nós precisamos escolher, nós precisamos querer nos relacionar, nós precisamos querer ter essa vida. Nós precisamos decidir no nosso coração, Senhor, eu quero viver os teus planos e os teus propósitos para mim. Eu quero mergulhar mais fundo, eu quero ser intencional na minha vida, eu quero orar com entrega total, eu quero buscar um relacionamento verdadeiro. Lembre-se, mares calmos não formam bons marinheiros. Tem muitas pessoas que chegaram nessa manhã querendo desistir do seu casamento, da sua vida, da sua família. Pastor, nada dá certo para mim. Eu quero liberar sobre a tua casa. Olha, você vai aprender que o Senhor, Ele vai acalmar o mar. Pastor, e se não acalmar, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Mas não saia do propósito, não desista, não fuja daquilo que Deus colocou na tua mão. A tua casa é o primeiro ministério teu. São nossos momentos de luta e dificuldade que nos fazem crescer.
Ontem o pastor Mateus falou aqui da avó dele que morreu semana passada. Querido, quantos de nós perdemos pessoas importantes nos últimos anos? Sabe, muitas vezes você quer desanimar, desistir e parar, mas Deus está falando para você e para mim: eu quero te levar mais fundo. A crise que você está vivendo hoje é para acelerar os processos que Deus tem para fazer na tua vida. A palavra não temas hoje, ela tem que sair enraizada no teu coração, para que você possa entender que os desafios que você vai precisar vencer, vai ter um não temas para tudo que você for viver. O Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Sou eu que sou a justiça. Você não precisa de ninguém justificando você. Ele que é a tua justiça. Isaías vai falar. E Deus olha para Josué e fala: não fui eu que ordenei a você. E ele fala: seja forte e... Dá para ter um corajoso mais forte, né? Você não está com voz de corajoso. Seja forte e... corajoso. Olha para o irmão do teu lado e fala: eu profetizo coragem sobre a tua vida. Eu profetizo coragem sobre a tua vida. Eu profetizo coragem sobre a tua vida. Segundo ponto. O primeiro então é: não tenha medo de tarefas difíceis. E o segundo é: não tenha medo de invocá-lo. Existem pessoas que o Senhor quer tocar nessa manhã e você ainda está desde ontem. Meu Deus, tem gente correndo, gente falando em língua, gente caindo. Eu que não vou lá para frente. O Senhor está falando: não tenha medo de invocá-lo. Joel 2,32 diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Deus nos traz mandamentos e não sugestões. Não é uma sugestão. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que viver o mandamento. Um desses mandamentos é que Ele derramará o seu Espírito sobre aquele que invocar. Quantos querem ser cheios ainda nessa manhã? Mas até quando você vai ignorar essa realidade de ficar se justificando de situações, de problemas, de coisas? Deus está falando: olha, pare de usar argumentos. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã que são ótimas em usar argumentos para se defender, para se justificar, para dizer o porquê estão passando por isso. Deus manda dizer para você: pare de ficar arrumando argumentos. As pessoas chegam para você e perguntam: nossa, por que você está passando por isso? Você quer se justificar? Não, é porque Deus está me moldando. Querido, não se justifique. Se você está passando por isso, é porque é necessário para o teu processo. É necessário para que você possa experimentar um novo nível no Senhor. Pastor, está faltando recurso, então ora. Preciso tomar uma decisão. Vai orar, crente. Eu acho uma bênção, né? O Fernando, a gente já teve muitos momentos que Deus falou com a gente, através de mulheres de Deus. A gente fala de mulheres porque tem o título Mulheres do Coque. E elas são uma bênção, mas elas não são Deus. E nós estamos numa geração que as pessoas querem ficar só de revelação em revelação. Querida, a revelação está aqui na palavra. Sabe, a revelação está aqui. Ela está pronta para entregar para você aquilo que você precisa. Vai me faltar. Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, estou querendo me matar, querido. Eu vivi talvez os piores meses da minha vida desde que eu comecei a igreja com a Dai aqui. Sério, pastor? Sério? Mas quantas vezes eu estava na 15 de novembro e falava: Deus, 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Pai, minha cabeça vai explodir, porque eu tenho que conciliar tudo isso. Gente falando, voz, problema, situação, e o Senhor está falando: eu sou contigo, eu te separei desde o ventre da tua mãe. Eu tenho planos de bênção, de paz e não de mal. Deu até certo, que eu acho que o devocional de amanhã, cadê Yasmin? Que nós gravamos, leva os meus olhos para o monte. Nós nem sabíamos o que nós iríamos pregar, mas nós estamos no meio de um lago, e eu falo: olha, o Senhor, se for preciso, Ele vai acalmar este lago, Ele vai fazer, mas querido, olhe para o Senhor.
Eleva os seus olhos para aquele que te chamou, para aquele que te escolheu, para aquele que te separou. Eu tenho céu na terra para ordens novos church, diz o Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer, e 14: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, em todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Querido, creia nisso. Para viver o céu na terra, nós precisaremos entender. O terceiro ponto é não termos medo de nos arrepender. Não tenha medo de se arrepender. Arrependimento significa uma mudança profunda de coração e mente, sabe, levando a uma mudança de atitude e comportamento em relação ao pecado e à vontade de Deus. Sabe, você mudar, quando você muda com Deus e se arrepende, é instantâneo. Sabe, muitas vezes chegam alguns irmãos com roupas inadequadas. Quando nós trazemos a religião para os nossos dias, nós já começaremos a julgar e falar, mas quando nós trazemos o Espírito Santo, o céu na terra, é Deus que começa a mudar. Essa roupa não me comporta mais. Eu estou mostrando meu peito é para o meu marido, eu não mostro mais. O irmão gosta de ficar seduzindo no Instagram e não seduz mais. Queridos, chegou o tempo de nós como igreja começarmos a viver aquilo que o céu diz para a terra. Só que sem arrependimento nós vamos ter simples remorso e tristeza, mas Deus está falando arrependimento é quando você tem uma virada completa de atitude. Sabe, você se arrepender e falar, Senhor, eu vou mudar de uma vez por todas, não cabe mais essa situação na minha vida. Queridos, eu lembro quando eu casei com a minha esposa, eu era um cara muito grosso. Só que em 7 meses de namoro a gente não é grosso. Alguém é grosso no namoro? Se for, fuja, querida, porque se ele está sendo assim no namoro, Deus te guarde e te proteja. Tem umas irmãs que eu falo, né? Ó, eu te avisei. Mas pode desligar, gente, eu acho, por causa da live, senão vai ficar o barulho lá. Isso, obrigado. Está na reta final para instalar, chegou a placa da transmissão e em breve acabarão os problemas de ruído desse lugar, amém? Mas me perdi agora. Casamento. E quando eu casei, a Dai falava para mim, amor, você não precisava ter feito isso com a pessoa. Eu poucas vezes fui grosso com ela, mas com os outros eu era muito grosso. E quando eu ia, ela já me segurava e falava assim, amor, calma, você não precisa ser assim, é um novo tempo. E querido, Deus começou a trabalhar, mas no dia que eu conversei com ela, eu falei, olha, eu decido mudar, eu decido parar de brincar. Eu era uma pessoa que brincava exageradamente. Eu lembro que a Milena talvez vai lembrar com o Felipe, eles estavam um dia no nosso GD. Eu falei, agora o último assunto de hoje é brincadeiras fora de hora. Só que essa eu não vou poder falar. Vai lá, Dai, fala você, porque a gente zoava todo mundo, né, Felipe? A gente olhava assim, meu Deus, olha o jeito que anda, olha o jeito que fala. E aí naquele dia, a Dai falou com a gente, e eu falei para eles, eu nunca mais vou zoar ninguém, vou brincar com ninguém dessa forma. E querido, daquele dia em diante, eu tive uma mudança profunda. Hoje, nós dois, a gente até às vezes manda uma mensagem pro outro,
mas é só no secreto. Mas nem a nossa mulher pode saber, senão elas brigam com a gente. Às vezes a gente dá uma caidinha, a gente tem que se arrepender. Eu falo pro Felipe, você está fazendo pecar, cara. Ele tem esse problema, mas Deus vai restaurar o direct dele pro pastor dele. Mas manda pra mim, melhor pra mim do que pros irmãos, né? Que daí eu filtro, Deus me livre. Mas é mais do que isso, é você se arrepender de verdade. Eu passei uma traição muito forte no passado. E a minha esposa falava assim, amor, é um novo tempo. Querido, Deus está falando para você, é um novo tempo. Para de pensar no ex, para de viver coisas do passado. Se você decidiu se arrepender e perdoar, perdoa de uma vez por todas. Deus o livre, minha esposa atrasar, aquela época de farmácia, né, Char? Eu saía do banco e ficava na frente da empresa esperando a Dai sair para seguir o carro dela. Foi assim uns 6, 7 meses. Até o dia que eu falei, eu decido me arrepender por isso. Eu lembro que a gente estava na cama do nosso quarto, eu estava bicudo. Teu marido fica bicudo também? Meu amor, não sou só eu. Porque a gente quase não dá trabalho, mas quando a gente dá... Não é verdade? Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. A igreja está comigo. E eu falei aquele dia, amor, eu decidi me arrepender, eu não vou mais ir atrás de você. Se você é atrasado, está tudo certo. Eu decido confiar, eu decido acreditar, querido. E a minha vida começou a mudar. Hoje eu posso viver qualquer coisa do meu passado ao lado da minha esposa, que nada nos abala, nada nos... Porque a gente já passou por tudo. Deus está falando, arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Querido, se Deus perdoou o pecado, quem é você para jogar toda hora na cara? Se arrependa de verdade. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas essa manhã Deus está falando, não é sobre o outro, é sobre você. Salmo 51 vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Davi fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado, ele sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E ele continua, purifica-me, Deus. Você pode levantar a tua mão e falar, purifica-me, Deus. Purifica-me nessa manhã. Sabe, fala para ele, Deus, me faz mais branco do que a neve. Faz-me ouvir novamente o júbilo de alegria. Deus está falando, eu vou restaurar. Sabe, eu vou restaurar a alegria da tua salvação. Eu vou restaurar a alegria da tua casa. Ah, querido, quando o céu desce na terra, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Essa ansiedade vai embora em nome de Jesus. Essa tristeza, essa dor. E ele continua dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. Não adianta se arrepender e não obedecer. Eu quero declarar que pessoas voltarão para que você possa fazer reconciliações. A pastora Viviane estava pregando essa semana e ela falou, gente,
restaurou um relacionamento de uma pessoa que foi minha amiga a vida toda. E eu estava 7 anos. Obrigado. Ela falou, obrigado não. Sabe, estou resolvido, mas você fica aí, eu fico aqui, acabou. E ela estava no secreto. E Deus falou, nossa, que mulher de Deus que você é. Que bênção. Mas e a fulaninha lá? Manda uma mensagem para ela. E ela imediatamente, sai toda a voz do capeta da minha mente agora. E Deus está falando com você. Quem são as pessoas que você precisa perdoar nesse novo tempo? Depois da pregação dela dessa semana, eu falei, Deus, eu não vou mais dizer que eu não vou conviver, porque eu algumas vezes esse ano eu falei, Deus, eu até perdoo, mas dentro da minha casa não entra. E eu quero falar publicamente que talvez vocês vão ver pessoas que me traíram do meu lado de novo, mas esse é o Evangelho e o amor verdadeiro. Enquanto eu estava no meu carro, eu falei, Deus, eu não vou dizer mais que eu não vou perdoar. Eu sei que eu fui ferido pelas pessoas mais próximas de mim, mas eu quero declarar nessa manhã que como Ele está fazendo na vida da tua pastora, do teu pastor, Ele vai fazer na tua casa. É momento de reconciliação, de volta. É momento de restauração. As pessoas estão encontrando a gente na rua sem querer. A gente está andando em ruas apertadas de pinhais, sabe Deus por quê? Para vir carro contra carro. E as pessoas falam, sabendo que está chegando a hora de voltar. E fala, Deus, eu quero me reconciliar, eu quero liberar perdão, eu quero voltar. Porque, querido, esse é o Evangelho verdadeiro. Quarto ponto, estamos acabando. Não tenha medo de assumir o seu papel no reino. Existem pessoas que estão remoendo o passado. E Deus está falando, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está fazendo uma coisa nova hoje. Só, querido, existem pessoas aqui que estão com ranço do irmão, ranço do que viveu. Sabe o que é ranço? Aquela coisa que você disfarça, mas Deus conhece o teu coração. Sabe, você pode até ser falso. Você pode até dizer, existem pessoas que largaram a sua posição no reino por conta de outras pessoas, e agora a pessoa está servindo e você está parado. Não compre a guerra de ninguém, querido. Pare de comprar a guerra que não é tua. Mateus, ele sempre fala para mim, quando eu ligo para ele, fala, Mateus, o que eu vou fazer com essa situação? Ele fala, nada, porque quem tinha que morrer na cruz foi Jesus, não é você. Para de querer ser o salvador das pessoas, entrega elas para Jesus. Quanto antes elas viverem aquilo que o Senhor quer, elas vão entrar na estação de viver uma coisa nova. Querido, o Senhor está com grande expectativa que os filhos de Deus assumam o seu papel. Romanos 8,19 vai dizer, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam reveladas. A manifestação dos filhos de Deus, elas serão liberadas. Mas nós precisamos entender que ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo, ele deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. O Senhor tem um vinho novo para derramar nesta manhã. Sabe, eu termino aqui dizendo que nos últimos dias, Atos 2,17 vai declarar:
Ele fala: eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Sabe, os filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Querido, chegou o tempo de nós entendermos como o pastor Fernando orou ontem, orou hoje. Não se assuste. A gente está no propósito por causa de um homem que está há muito tempo desacordado. E eu e o pastor Fernando, a pastora Charlene, a pastora Dai, a gente está orando, porque não somos nós que fazemos. Mas eu falei: Deus, o Senhor preparar, eu creio que esse homem vai voltar a viver. Então continua orando pela gente, porque dá medo. Mas eu falei para eles: a gente está se preparando, a gente está buscando, mas eu creio que Deus pode levantar ele daquela cama. Querido, vai ser uma família, um bairro, vai ser uma cidade que vai ver o que os médicos não puderam fazer. E a gente tem orado faz já quase 30 dias por isso. E a gente falou: Deus, nós falamos extras aqui. E eu já vi cadeirante andar, eu já vi cego enxergar. Mas eu não corei por alguém que estava morto, estava lá só respirando e voltou a viver. Mas, querido, eu creio no Deus que vai fazer nós vivermos obras ainda